Lei Complementar número 142 de 2021. Paramos no artigo 86, capítulo 4 da reforma. A passagem do militar à situação de inatividade, mediante reforma, será sempre de ofício e ocorrerá nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Atingir as seguintes idades limites de permanência na reserva remunerada. A linha A. Para oficiais superiores, 72 anos. A linha B. Para capitães e oficiais subalternos, 68 anos. A linha C. Para subtenentes, primeiro sargento e segundo sargento, 68 anos. Ou a linha D. Para terceiro sargento, cabo e soldado, 68 anos. Inciso 2. Ser julgado incapaz definitivamente para o serviço da respectiva corporação militar. Inciso 3. Estar agregado a mais de 2 anos por ter sido julgado incapaz temporariamente mediante homologação de junta militar de saúde, conforme regulamentação, mesmo que se trate de moléstia curável. Inciso 4. Ser condenado à pena de reforma prevista no Código Penal Militar por sentença transitada em julgado e, inciso 5, ser punido com a reforma administrativa disciplinar. Parágrafo único. O ato de reforma não terá efeitos retroativos, salvo nas hipóteses dos incisos 1 e 2 do caput deste artigo, que terá eficácia a partir da data de aniversário do militar ou da data de declaração de incapacidade definitiva por junta militar de saúde na forma do regulamento. Artigo 87. No caso do inciso 1 do caput do artigo 86 desta lei complementar, deverá ser observado o seguinte. Inciso 1. O Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará mensalmente organizará a relação de militares que atingiram o limite de permanência na reserva remunerada. Inciso 2. A reforma será automática e declarada por ato com vigência a partir da data em que o militar tiver completado o limite de permanência na reserva remunerada. E, inciso 3. A situação de inatividade do militar da reserva remunerada não sofrerá solução de continuidade, exceto quanto às condições de mobilização estabelecidas em lei. Artigo 88. O militar reformado na forma do inciso 5 do caput do artigo 86 desta lei complementar não terá alterado o fundamento de sua reforma, salvo decisão administrativa ou judicial que modifique a pena disciplinar na forma da lei. Artigo 89. A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de: inciso 1. Ferimento recebido em operações militares ou manutenção da ordem pública. Inciso 2. Enfermidade contraída em operações militares ou na manutenção da ordem pública ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações. Inciso 3. Acidente em serviço. Inciso 4. Doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz com relação de causa e efeito às condições inerentes ao serviço. Inciso 5. Doenças que incapacitem definitiva, total ou permanentemente para qualquer atividade remunerada conforme previsto em regulamento. Ou, inciso 6. Acidente ou doença, moléstia ou enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço. Parágrafo 1. Os casos de que tratam os incisos 1 a 4 do caput deste artigo serão objeto de apuração administrativa na forma do regulamento, observando seus seguintes prazos. Inciso 1. Um dia útil para comunicar o acidente. E inciso 2. 90 dias úteis para requerer a instauração de apuração. Parágrafo 2. O militar julgado incapaz por um dos motivos constantes nos incisos 1 a 6 do caput deste artigo somente poderá ser reformado após a homologação por junta militar de saúde da inspeção de saúde que concluir pela incapacidade definitiva na forma do regulamento. Artigo 90.
O militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos 1 a 5 do caput do artigo 89 desta lei complementar será reformado com qualquer tempo de serviço. Artigo 91. O militar que, em inspeção de saúde, for julgado incapaz definitivamente para o serviço e vier a falecer antes da efetivação de sua reforma, será considerado reformado, para todos os efeitos legais, a contar da data do óbito. Artigo 92. O militar reformado por incapacidade definitiva e que ainda não atingiu o limite de idade de permanência no serviço ativo será submetido periodicamente à inspeção de saúde por junta militar de saúde na forma do regulamento e, se julgado apto, será revertido ao serviço ativo e empregado na atividade meio. Parágrafo único. Realizada a inspeção de saúde referida no caput deste artigo e constatado o agravamento da incapacidade, o militar fará jus a reenquadramento legal da reforma e a revisão da respectiva remuneração, desde que comprovada a relação com a causa originária. Artigo 93. O militar julgado incapaz definitivamente por doença mental por junta militar de saúde, nos casos em que necessária a curatela e enquanto não ocorrer a designação judicial do curador, poderá ser representado por dependente indicado no artigo 4 desta lei complementar, desde que este comprove a responsabilidade pelos cuidados com o militar. Parágrafo 1. Quando não houver dependentes, outros parentes ou responsáveis, a respectiva corporação militar poderá adotar as providências necessárias junto às instituições competentes para a interdição judicial do militar e ou a garantia de seu tratamento em instituição apropriada. Parágrafo 2. Na hipótese do caput deste artigo, deverá ser observado o seguinte. Inciso 1. Após a interdição judicial, o processo de reforma deverá ser encaminhado ao Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará. E, inciso 2. O ato de reforma não poderá ser revisto em razão do restabelecimento da saúde do militar. Artigo 94. Concedida a reforma, será o ato publicado e implantado na folha de pagamento e apreciado para fins de registro pelo Tribunal de Contas do Estado. Parágrafo único. Caso seja denegado o registro de ato pelo Tribunal de Contas do Estado, o benefício será cancelado até a folha de pagamento do mês subsequente à data da publicação da decisão no Diário Oficial do Estado. Artigo 95. A remuneração do militar reformado por uma das situações previstas nos incisos 1 a 5 do caput do artigo 89 desta lei complementar é composta da seguinte forma. Inciso 1. Soldo integral do posto ou graduação ocupado quando da transferência para a inatividade. E, inciso 2. Gratificações nos percentuais previstos em lei. A linha A. Gratificação de risco de vida. A linha B. Gratificação de habilitação militar. A linha C. Gratificação de tempo de serviço. A linha D. Gratificação de serviço ativo. A linha E. Gratificação de localidade especial. A linha F. Gratificação de representação por graduação. E a linha G. Gratificação de tropa. Artigo 96. A remuneração do militar reformado por uma das situações previstas no inciso 6 do caput do artigo 89 desta lei complementar é composta da seguinte forma. Inciso 1. Quando julgado incapaz para o serviço militar, podendo prover meios para sua subsistência. A linha A. Soldo proporcional ao tempo de serviço referente ao posto ou graduação ocupado na ativa. E a linha B. Gratificações nos percentuais previstos em lei. Número 1. Gratificação de risco de vida. Número 2. Gratificação de habilitação militar. E número 3. Gratificação de tempo de serviço. Inciso 2. Quando julgado inválido, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, não poderão prover meios para sua subsistência. A linha A. Soldo integral do posto ou graduação ocupando qualquer da transferência para a inatividade. E a linha B. Gratificações nos percentuais fixados em lei. Número 1. Gratificação de risco de vida. Número 2. Gratificação de habilitação militar. Número 3.
gratificação de serviço ativo. Número 4, gratificação de localidade especial. Número 5, gratificação de tempo de serviço. Número 6, gratificação de representação por graduação. E número 7, gratificação de tropa. Artigo 97. A remuneração do militar punido com a reforma administrativa disciplinar é composta da seguinte forma. Inciso 1. Soldo proporcional ao tempo de serviço referente ao posto ou graduação ocupado na ativa. E, inciso 2. Gratificações nos percentuais previstos em lei. A linha A. Gratificação de risco de vida. A linha B. Gratificação de habilitação militar. E a linha C. Gratificação de tempo de serviço. Seção única. Da readaptação. Artigo 98. O militar declarado incapaz definitivamente poderá requerer a permanência no serviço ativo com emprego na atividade meio, no mesmo posto ou graduação, hipótese em que será readaptado na forma prevista em regulamento. Número 1. O disposto no caput deste artigo somente se aplica em caso de incapacidade física. Número 2. Parágrafo 2. O outro foi o parágrafo 1. Parágrafo 2. O militar deverá ser readaptado em atividade compatível com a sua capacidade física, desde que julgado apto por junta militar de saúde para o exercício da nova atividade, atendida à conveniência do serviço. Parágrafo 3. O readaptado poderá ser reavaliado a qualquer tempo pela junta militar de saúde, por solicitação do chefe de departamento geral ou diretor de pessoal, ou por manifestação fundamentada do comandante, chefe ou diretor do militar. Parágrafo 4. Não sendo possível a manutenção da Parágrafo 4. Não sendo possível a manutenção da readaptação, o militar será reformado a qualquer tempo por meio de avaliação de junta militar de saúde. Parágrafo 5. O militar, uma vez readaptado, ficará sujeito à reforma, caso incorra em outra hipótese de passagem à situação de inatividade. Capítulo 5. Seção 1. Das pensões militares. Da pensão militar por morte. Artigo 99. O falecimento do militar, ativo ou inativo, implica a concessão do benefício de pensão militar por morte, que será igual à remuneração integral do militar, excluída a parcela de auxílio e invalidez. Parágrafo 1. Até o esgotamento do prazo previsto no inciso 1 do caput do artigo 100, a remuneração do militar falecido será paga de modo provisório aos beneficiários do rol do inciso 1 do artigo 30 desta lei complementar e que tenham sido inscritos em vida pelo militar na forma desta lei complementar e do regulamento. Parágrafo 2. Não efetuado o requerimento de pensão no prazo do estipulado no inciso 1 do caput do artigo 100 desta lei complementar, os beneficiários ficam sujeitos à obrigação de devolução dos valores recebidos na forma do regulamento. Artigo 100. A pensão militar por morte será devida ao conjunto de beneficiários de acordo com o rol definido no artigo 30 dessa lei complementar, a contar, inciso 1, do óbito, quando requerida em até 90 dias, inciso 2, do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso 1, inciso 3, da data do cancelamento do benefício inacumulável, quando houver. Parágrafo 1. Se o beneficiário for absolutamente incapaz, a data do óbito não tem início a contagem do prazo previsto no inciso 1 do caput deste artigo, enquanto perdurar essa condição jurídica. Parágrafo 2. Na hipótese do parágrafo 1 deste artigo, o prazo somente começará a ser contado quando cessada a causa impeditiva da prescrição, retroagindo-se os efeitos financeiros da pensão à data do óbito ou à do requerimento, conforme o caso. Parágrafo 3. Os valores recebidos na forma do parágrafo 1 do artigo 99 desta lei complementar são considerados como adiantamento da pensão militar. Parágrafo 4. A pensão militar poderá ser requerida a qualquer tempo, porém, as prestações mensais se sujeitam ao prazo de prescrição quinquenal. Artigo 101. O benefício da pensão militar por morte
é irredutível e deve ser revisto automaticamente na mesma data da revisão das remunerações dos militares da ativa para preservar o valor equivalente à remuneração do militar da ativa do posto ou graduação que lhe deu origem. Parágrafo 1. A perda da qualidade de um dos beneficiários não implicará a reversão da sua respectiva cota aos demais. Parágrafo 2. Com a extinção da cota do último beneficiário, extingue-se a pensão. Artigo 102. A concessão da pensão militar por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível beneficiário. Parágrafo 1. Qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de beneficiário só produzirá efeito a contar da data da respectiva inscrição ou requerimento. Parágrafo 2. O cônjuge ausente, nos termos da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, não exclui o direito à pensão militar por morte o companheiro ou companheira que somente fará jus ao benefício a partir da data da sua efetiva inscrição ou requerimento. Parágrafo 3. Protocolado o requerimento para a inclusão do rateio de pensão militar por morte, o Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará procederá de ofício à habilitação provisória do requerente exclusivamente para fins de rateio dos valores com outros beneficiários, vedado o pagamento da respectiva cota até conclusão do processo administrativo. Artigo 103. Ajuizada a ação para reconhecimento da condição de beneficiário, este poderá requerer a sua habilitação provisória ao benefício de pensão militar por morte exclusivamente para fins de rateio dos valores com outros beneficiários, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. Parágrafo 1. Nas ações em que o Instituto de Gestão Previdenciária e da Proteção Social do Estado do Pará for parte, este poderá proceder de ofício à habilitação provisória da referida pensão, exclusivamente para efeitos de rateio, descontando-se os valores referentes a esta habilitação das demais cotas, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. Parágrafo 2. Julgada improcedente a ação prevista no caput ou no parágrafo 1 deste artigo, o valor retido será corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou por outro índice que venha a substituí-lo para reajustamento de benefícios e será pago de forma proporcional aos demais beneficiários, de acordo com as suas cotas e o tempo de duração de seus benefícios. Parágrafo 3. Em qualquer caso, fica assegurada ao Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará a cobrança dos valores indevidamente pagos em função de nova habilitação. Artigo 104. Concedida a pensão militar por morte, será o ato publicado e implantado na folha de pagamento e apreciado para fins de registro pelo Tribunal de Contas do Estado. Parágrafo único. Caso seja denegado o registro do ato pelo Tribunal de Contas do Estado, o benefício será cancelado até a folha de pagamento do mês subsequente à data de publicação da decisão no Diário Oficial do Estado. Seção 2. Da pensão militar por extravio. Artigo 105. A pensão militar por extravio será devida uma vez comprovado o estado de extraviado ou de morte presumida em virtude de catástrofe, acidente ou desastre, na forma das leis aplicáveis aos militares. Parágrafo 1. No caso de desaparecimento do militar por motivo de catástrofe, acidente ou desastre, a pensão será devida mediante o processamento da justificação nos termos da lei federal. Parágrafo 2. Decorridos 6 meses do primeiro dia do desaparecimento ou extravio, terá início a habilitação dos beneficiários à pensão militar e será cessado o pagamento da remuneração quando se iniciará o pagamento da pensão militar na forma do regulamento.
Parágrafo 3. Na hipótese de reaparecimento do militar, assim apurado na forma da lei, deverá ser efetuado o pagamento da diferença entre a remuneração a que faria jus e a pensão paga a seus beneficiários, se for o caso. Parágrafo 4. Exceto na hipótese de desaparecimento, extravio ou deserção, a concessão da pensão aos beneficiários do militar ficará condicionada à declaração judicial de morte presumida nos termos do disposto na Lei Federal nº 10.406, de 2002. Artigo 106. A pensão militar por extravio aplica-se o disposto na seção 1 deste capítulo no que for compatível. Seção 3. Da pensão militar especial. Artigo 107. A pensão militar especial será devida ao conjunto de beneficiários de acordo com o rol definido no artigo 30 desta lei complementar do militar morto em uma das seguintes hipóteses. Inciso 1. Em campanha ou em ato de serviço. Inciso 2. Em decorrência de ferimentos ou doenças derivados das condições inerentes ao serviço, assim reconhecidos por Junta Militar de Saúde, ou inciso 3. Por acidente em serviço. Parágrafo 1. Para efeito de concessão de pensão militar especial, considera-se acidente em serviço o estritamente ocorrido nas seguintes circunstâncias. Inciso 1. Por fato relacionado imediato ou imediatamente com as atribuições militares, ainda que ocorrido em horário ou local diverso daquele determinado para o exercício de suas funções. Inciso 2. Em decorrência de agressão sofrida e não provocada pelo militar, no exercício regular de suas atribuições funcionais. Inciso 3. Por situação ocorrida no percurso da residência para o trabalho e vice-versa, desde que ligada diretamente à atividade exercida. Inciso 4. Em treinamento e ou inciso 5. Em represália por sua condição militar. Parágrafo 2. Não se aplica o disposto neste artigo quando o acidente for resultado de crime, transgressão disciplinar, imprudência, imperícia, negligência ou desídia imputados ao militar morto. Parágrafo 3. As circunstâncias do óbito do militar deverão ser apuradas pela respectiva corporação que se pronunciará sobre a efetiva ocorrência de uma das hipóteses previstas no caput deste artigo. Artigo 108. A pensão militar especial é acumulável com as demais pensões militares previstas nesta lei complementar. Parágrafo único. A pensão militar especial é inacumulável com qualquer benefício previdenciário. Artigo 109. A pensão militar especial é composta das seguintes parcelas. Inciso 1. Soldo integral ou cotas de soldo e, inciso 2, gratificações nos percentuais previstos em lei. A linha A, gratificação de risco de vida. A linha B, gratificação, habilitação militar. E a linha C, gratificação de tempo de serviço. Parágrafo 1. Se ocorrer a promoção pós-mortem do militar, o valor do soldo será o do novo posto ou graduação. Parágrafo 2. As parcelas que compõem a pensão especial militar, devem considerar os valores previstos na norma que vigorava na data do óbito do militar. Parágrafo 3. Os percentuais e os valores obedecerão à legislação própria de cada parcela. Parágrafo 4. Excluem-se da composição da pensão militar especial as vantagens de natureza indenizatória, bem como as vantagens que decorrem especificamente da atividade na forma da lei. Artigo 110. A pensão militar especial será reajustada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou por outro índice que venha a substituí-lo. Artigo 111. A pensão militar por morte será devida ao conjunto de beneficiários de acordo com o rol definido no artigo 30 desta lei complementar, a contar, inciso 1, do óbito, quando requerida em até 90 dias. Inciso 2, do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso 1. E inciso 3,
da data do cancelamento de benefício inacumulável quando houver. Parágrafo 1. Se o beneficiário for absolutamente incapaz à data do óbito, não tem início a contagem do prazo previsto no inciso 1 do caput deste artigo, enquanto perdurar esta condição jurídica. Parágrafo 2. Na hipótese do parágrafo 1 deste artigo, o prazo somente começará a ser contado quando cessada a causa impeditiva da prescrição, retroagindo-se os efeitos financeiros da pensão à data do óbito ou a do requerimento, conforme o caso. Parágrafo 3. O direito de requerer a pensão militar especial prescreve em 5 anos. Artigo 112. Farão jus à pensão militar especial os beneficiários do militar da reserva remunerada convocado nos termos desta lei complementar, que venha a falecer em serviço. Artigo 113. A pensão militar especial será concedida por ato do chefe do Poder Executivo, que será publicado no Diário Oficial do Estado. Parágrafo 1. Uma vez publicado o ato concessivo, a pensão militar especial será implantada na folha de pagamento e apreciada pelo Tribunal de Contas do Estado para fins de registro. Parágrafo 2. Caso seja denegado o registro do ato pelo Tribunal de Contas do Estado, o benefício será cancelado até a folha de pagamento do mês subsequente à data de publicação da decisão no Diário Oficial do Estado. Artigo 114. A pensão militar especial aplica-se o disposto na seção 1 deste capítulo, no que lhe for compatível.